Nada assusta mais do que o término de algo com o qual já estamos acostumados. Aquele momento em que percebemos que uma fase chegou ao fim e, querendo ou não, precisamos seguir em frente para algo novo. E mesmo assim, insistimos em ficar porque temos medo. Mas, e se for justamente esse fim que Deus está usando para te levar mais longe? E se aquilo que hoje parece uma perda for, na verdade, o caminho para algo muito maior? A verdade é que nos apegamos ao que conhecemos. Criamos vínculos com lugares, pessoas, situações e até com dores, simplesmente porque já nos acostumamos com elas. Aquilo que já conhecemos nos dá uma falsa sensação de proteção, mesmo que não nos faça bem. O problema é que essa proteção pode ser uma prisão disfarçada de conforto. Ele nos chama para ir além, mas muitas vezes ficamos agarrados em coisas que já não fazem parte do que ele tem preparado para nós. O fim de uma etapa pode trazer angústia, medo, resistência, tristeza. Mas, e se essa mudança não for uma perda, e sim um avanço? Jesus disse algo muito forte em João 15:2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Isso quer dizer que mesmo quando estamos no caminho certo, algumas coisas precisam ser retiradas para que possamos evoluir. Cortes que machucam, mas que são importantes para que possamos dar mais frutos. Quantas vezes insistimos em algo que Deus já disse que deve acabar? Quando percebemos que uma situação não encaixa mais, que um relacionamento ficou pesado, que um lugar já não nos acrescenta, mas ainda assim não queremos largar. Estamos só adiando o que Ele já preparou para nós. Deus não nos convida para ficar presos ao que passou. Ele nos chama para confiar. O problema é que enquanto continuamos segurando algo que Ele já nos pediu para deixar, não temos as mãos livres para receber o que Ele quer nos entregar. Mas, e se o que está te impedindo de viver o novo não for a falta de oportunidade, e sim a sua dificuldade em deixar o passado para trás? E se a porta que você tanto pede para Deus abrir só puder ser alcançada quando você tiver coragem de fechar aquela outra, que no fundo você sabe que já perdeu o sentido? Essa é uma reflexão difícil, porque nem sempre o que precisa terminar é algo ruim. Às vezes, foi algo bom, que fez sentido no passado, mas que já cumpriu seu papel. Deus trabalha com tempos e fases, e há momentos em que Ele nos pede para seguir mesmo sem entender tudo. O que Ele está pedindo para você soltar? O que já não faz parte do caminho que Ele preparou para você? Se tem algo que precisa acabar na sua vida, saiba que Deus já preparou o que vem depois. Mas Ele só pode te levar até lá se você estiver pronto para soltar o que já não cabe no seu futuro. Aproveitando, peço só um instante da sua atenção. Se inscreva no canal e deixe seu like. Isso é muito importante para nós. A resistência ao fim de um ciclo nem sempre acontece porque não sabemos que algo precisa mudar. Muitas vezes, sabemos sim, sabemos que aquele relacionamento já não tem mais sentido, que aquele trabalho não nos completa, que aquele costume nos afasta de Deus. Mesmo assim, continuamos insistindo. O que nos trava não é a falta de clareza, é o medo. Medo do novo, de perder, de não ter controle sobre o que vem depois. Mas Deus nunca nos chamou para viver com base no que vemos. Ele nos convida a confiar nele, e não na nossa própria habilidade de planejar tudo. O medo nos faz segurar o que já devia ter ficado para trás, mas a fé nos ensina a soltar. Quando insistimos em manter algo sozinhos, sem buscar saber a vontade de Deus, estamos dizendo que confiamos mais no que temos do que no que Ele pode fazer. Esse tipo de insegurança não é de hoje. O povo de Israel viu Deus abrir o Mar Vermelho, mandar o maná do céu, trazer ajuda em momentos impossíveis. Mesmo assim, quando as dificuldades vinham, queriam voltar para o Egito. Eles preferiam a escravidão conhecida do que a liberdade que parecia incerta.
No capítulo 14 de Êxodo, versículos 10 a 12, eles gritam para Moisés: "Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez tirando a gente de lá? Já tínhamos dito no Egito: deixa a gente em paz, vamos servir aos egípcios. Era melhor ser escravo do que morrer aqui." Essa maneira de pensar ainda prende muita gente. O medo do que pode dar errado nos faz esquecer tudo o que Deus já fez. A falsa sensação de segurança em algo que conhecemos, mesmo que não seja o melhor, nos impede de viver o que Ele realmente preparou. Mas o que é segurança se a nossa confiança estiver em Deus? Quando confiamos nele, não existe fim que nos destrua, só novos começos que nos levam mais longe. A ilusão de que temos o controle de tudo nos engana. Acreditamos que conseguimos segurar tudo nas mãos, manter tudo como achamos melhor. Mas a verdade é que o controle nunca foi nosso. É Deus quem dirige todas as coisas. Quando confiamos nele, não precisamos ter medo dos finais, porque sabemos que ele já preparou cada novo começo. O que te mantém preso pode não ser a falta de chance de seguir, mas sua dificuldade em soltar o que já não combina mais com seu caminho. O medo é como uma corda invisível, uma barreira que te impede de enxergar o que está à frente. Deus não nos chamou para caminhar olhando para o passado, mas com os olhos voltados para o que Ele prometeu. Se o que te prende hoje é o medo, lembre-se, Deus não erra nos encerramentos nem nos recomeços. Ele não tira nada sem ter algo melhor para entregar. Mas a escolha de confiar e deixar ir está nas suas mãos. Nem todo fim é sinal de fracasso. Muitas vezes é o próprio Deus nos guiando para algo novo. A diferença entre quem cresce e quem para está no jeito de encarar os encerramentos. Quem vê o fim como perda tenta lutar contra, mas quem entende que tudo faz parte dos planos de Deus, aprende a confiar. Nada na vida acontece por acaso. O que parece ser só um fim pode ser a porta que Deus está abrindo para algo que ainda não conseguimos ver. Quando Jesus andava com os discípulos, eles não queriam nem pensar na ideia de ele ir embora. Não conseguiam imaginar um futuro sem a presença dele ali com eles. Mas Jesus disse algo muito importante: se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. João 16:7. Aquele que foi o maior mestre que curou, ensinou e mudou vidas, precisou encerrar sua missão aqui na terra para que um novo tempo começasse. A vinda do Espírito Santo, o nascimento da igreja, a mensagem do Evangelho se espalhando pelo mundo, tudo isso só aconteceu porque um ciclo chegou ao fim. Deus não trabalha com perdas, Ele trabalha com propósitos. Quando olhamos para a nossa própria vida, nem sempre conseguimos entender isso de imediato. Quando um relacionamento acaba, quando uma porta se fecha, quando uma fase termina, é difícil ver o propósito ali na hora. O coração da gente se apega ao presente e tem medo do que está por vir. Mas será que, se a gente pudesse enxergar o plano completo, ainda teria esse medo? Será que, se soubéssemos tudo o que Deus tem preparado, ainda tentaríamos segurar aquilo que Ele já pediu para deixarmos ir? A história de quem confia em Deus não é feita de derrotas, mas de mudanças. Os discípulos, que antes tinham medo de perder Jesus, se tornaram líderes cheios do Espírito Santo. O Evangelho, que parecia ameaçado com a saída de Cristo, chegou a lugares que eles nunca imaginaram. Aquilo que parecia um fim, na verdade, foi o começo do maior movimento espiritual de todos os tempos. Deus permitir que algo termine não quer dizer que Ele te deixou. Quer dizer que Ele está preparando algo que você ainda não consegue enxergar. Todo fim é uma parte invisível da construção de algo maior. O plano de Deus nunca foi te deixar parado, mas te fazer avançar. Resistir ao fim de uma fase só atrasa o que vem depois. Aceitar a vontade de Deus é caminhar com fé, sem precisar entender tudo. Confiar é saber que, mesmo quando um capítulo acaba, a história continua sendo escrita pelas mãos de quem nunca erra.
Se ele já decidiu virar a página, então o próximo capítulo sempre será melhor que o anterior. Às vezes, a vida mostra sinais bem claros de que algo precisa acabar. Um trabalho que ficou pesado demais, um relacionamento que perdeu o sentido, uma rotina que já não te faz crescer. Mesmo assim, a gente se agarra a essas coisas como se fossem a única escolha. O medo de mudar nos faz insistir no que já não é nosso. Mas quanto mais tentamos manter o que já devia ter acabado, mais nos afastamos do que Deus quer pra gente. Nem sempre notamos o desgaste de imediato, mas ele vai se somando. Pequenas irritações viram grandes pesos. Aquilo que antes era simples começa a exigir esforço demais. A energia que poderia estar sendo usada para novos caminhos fica presa na tentativa de manter algo que já perdeu o sentido. E mesmo assim, resistimos. O difícil de deixar ir não é o fim em si, mas o fato de ter que soltar. O ser humano tem o costume de se apegar ao que conhece, mesmo que aquilo já não faça bem. O que vem pela frente parece mais assustador do que o incômodo de agora. Mas fingir que um ciclo não acabou não faz ele continuar funcionando, só aumenta o desgaste. Há momentos em que já tentamos de tudo, demos nosso melhor, exploramos todas as chances, mas nada muda. O cansaço emocional aparece. O ambiente que antes era tranquilo, agora sufoca. Mesmo assim, a gente insiste, tenta achar explicações, cria desculpas, procura um motivo onde já não tem mais crescimento. Quando um ciclo termina, a gente sente. Dá um peso no peito, uma sensação de que estamos andando sem direção. A alegria vai embora, a motivação acaba. Mas seguimos em frente como se o tempo fosse consertar o que, no fundo, já chegou ao fim. O desgaste continua porque manter vivo algo que já devia ter acabado é o que realmente nos cansa. O que torna uma mudança difícil não é o ato de soltar, mas o apego ao que já passou. A gente se prende às lembranças, tenta reviver momentos que não voltam mais. Mas insistir no que perdeu o propósito não traz o passado de volta, só nos impede de viver o que está por vir. Existe um alívio que só sentimos quando aceitamos que algo já cumpriu seu tempo. Quando paramos de lutar contra o que é certo, damos espaço para aquilo que realmente importa. O fim de uma fase pode parecer difícil no começo, mas é ali que muitas vezes encontramos a liberdade que estávamos evitando. Continuar segurando o que já não se sustenta só estica um processo que já deveria ter acabado. O futuro não se constrói olhando para o passado. Existem portas que só se abrem quando decidimos de verdade fechar outras. Aquilo que parece ser um fim definitivo, muitas vezes, é só uma mudança de rota. A forma como a gente enxerga as coisas, com nossas limitações, nos faz acreditar que a perda é o ponto final. Mas Deus vê além. Aquilo que chamamos de fracasso pode ser, na verdade, um momento de reorganização para algo muito maior. Quando confiamos em Deus, aprendemos que nem tudo que termina está nos tirando algo. Pode ser apenas o começo de uma nova etapa que ainda não conseguimos entender. O medo do que está por vir traz insegurança. Nossa mente quer respostas rápidas, quer entender tudo antes de continuar. Mas Deus age de forma diferente. Ele nos conduz sem mostrar tudo de uma vez, porque o plano dele não depende do nosso entendimento, mas da nossa fé. Quando nos prendemos ao que já passou, acabamos limitando nossa chance de seguir. Toda mudança exige um tempo de adaptação. O intervalo entre o que foi e o que ainda vai ser pode parecer vazio, mas não é castigo, é preparação. Quando um ciclo termina, existe um tempo certo para o novo se firmar. É justamente nessa espera que muitos desistem, achando que nada está acontecendo. Mas Deus não tem pressa. Ele prepara, ajusta, cuida, antes de entregar algo novo. O que Ele tem para cada um vai muito além do que conseguimos imaginar. Quando uma porta se fecha, é porque outra está perto de se abrir. Mas nem sempre essa nova porta é só uma troca. O que Deus prepara é sempre maior.
A diferença está na nossa vontade de deixar o velho para receber o novo. Existem momentos em que tudo parece bagunçado, onde as certezas somem e a sensação de instabilidade toma conta. Mas se a nossa fé estiver baseada só naquilo que conseguimos ver, qualquer mudança vai assustar. Quando a confiança está firmada em Deus, não precisamos entender tudo para seguir em frente. Ele não erra quando algo termina e nunca se atrasa nos recomeços. O que parece confuso pode ser um acerto escondido para algo melhor. Uma porta que fecha pode estar te afastando de algo que te impediria de crescer. Um tempo de espera pode estar ensinando você a depender mais de Deus do que dos seus próprios planos. Quando paramos de olhar os finais como perdas e passamos a entender que eles fazem parte do processo, a confiança aumenta. O próximo passo não precisa estar todo claro para ser seguro. Deus não revela tudo de uma vez, porque a fé não é sobre ter todas as garantias, mas sim sobre acreditar na promessa. O que Ele tem para te entregar nunca será menor do que aquilo que Ele pediu para você deixar. Quantas vezes você já sentiu que algo precisava acabar, mas resistiu? Quantas vezes segurou algo que já não fazia mais sentido, só por medo do que poderia acontecer depois? Se aí dentro existe um incômodo, um peso que não sai, talvez Deus já tenha mostrado que é hora de seguir. O que Ele tem preparado é maior do que aquilo que você teme perder. O convite hoje não é para entender cada detalhe, mas para confiar. Se existe um ciclo que precisa ser encerrado, entregue isso agora para Deus. Vamos juntos nos colocar diante dele e pedir direção e paz. Esse é o momento de abrir o coração, de deixar ir o que for preciso e de acreditar que Ele sempre tem algo maior preparado. Querido Pai, agora me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Sei que cada passo da minha vida está sob Teu controle e que nada escapa do Teu olhar. Mesmo assim, muitas vezes meu coração fica inquieto quando percebo que algo precisa chegar ao fim. O medo do que não conheço, a dúvida sobre o que vem depois e a dificuldade em deixar o que já não faz mais sentido no meu caminho me fazem hesitar. Hoje eu entrego a Ti tudo aquilo que tenho segurado sem motivo. Se existem etapas na minha vida que já acabaram, mas que ainda insisto em manter, peço que me dês clareza para entender. Se estou preso ao passado por medo do amanhã, fortalece minha fé para acreditar nos Teus planos. Eu sei que os Teus caminhos são sempre maiores que os meus e que os Teus pensamentos vão além do que eu posso imaginar. Senhor, muitas vezes tentei encontrar razões para entender por que algumas portas se fecharam, mas hoje reconheço que nem sempre preciso saber todas as respostas. Ensina-me a descansar com a certeza de que cada mudança faz parte do Teu plano. Se existe algo que ainda não consigo soltar, ajuda-me a abrir as mãos e entregar tudo nas Tuas mãos. Sei que ficar preso ao que já foi pode me impedir de viver o que Tu queres fazer. Por isso, peço que prepares meu coração para receber o novo sem medo. Que eu não veja os finais como perdas, mas como chances de crescer. Dá-me sabedoria para perceber o tempo certo das coisas e obediência para aceitar quando é hora de seguir em frente. Pai, se tem algo que estou insistindo e que já não faz parte da Tua vontade, mostra-me. Se estou me apegando a algo que já não tem a Tua presença, deixa isso claro para mim. E se mudanças estão chegando e ainda não entendi, dá-me paz para passar por essa fase sem desespero. Eu sei que tudo o que vem das Tuas mãos é para o meu bem, mesmo quando no começo não parece fazer sentido. Tira do meu coração todo o medo de mudar, que eu não fique paralisado pela dúvida do futuro, mas que caminhe confiante, sabendo que o Senhor está à frente. Que eu não olhe para trás, desejando o que já passou, mas que siga em frente com fé, acreditando que o que está por vir é ainda melhor. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada pedacinho da minha vida. Obrigado, porque mesmo quando algo termina,
Tu já tens algo pronto para começar. Eu escolho confiar, escolho entregar e escolho descansar nos teus planos. Em nome de Jesus, amém. Cada ciclo que termina traz consigo aprendizados, lutas e mudanças. Aquilo que antes parecia impossível de deixar ir, com o tempo vira lembrança do quanto Deus cuida de tudo. Nada se perde quando está nas mãos dele. Tudo o que ele pede para entregar, ele troca por algo muito melhor. O futuro que Deus preparou não depende do que já passou, mas da nossa vontade de confiar e seguir adiante. Meus amigos, se essa mensagem falou com você, pense em se inscrever no canal e deixar o like. Isso não só nos ajuda a alcançar mais pessoas, mas também mantém você perto de palavras que fortalecem a sua fé. Seria uma alegria ter você aqui com a gente. E se quiser demonstrar essa entrega a Deus, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Declare essa verdade sobre sua vida. Fique com Deus e até o nosso próximo momento juntos.